Olá pessoal, eu me chamo Fábio Brasil de Oliveira e nesse vídeo no canal da Ideia Odontologia nós vamos ver um pouco uma introdução do DSD feito no PowerPoint utilizando um template que é disponível pela equipe do DSD. É um vídeo um pouco introdutório que a gente vai ver como que é a dinâmica desse template e também vamos ver um pouco de algumas funções básicas do PowerPoint que a gente vai usar no decorrer do nosso planejamento. Gostaria de pedir para que vocês curtissem esse vídeo, se inscreverem no nosso canal, ativarem as notificações e compartilharem esse vídeo com outros colegas para que eles também possam ter acesso a essa informação. Além disso, também se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão, deixem nos comentários. Então pessoal, primeiramente eu quero mostrar para vocês como é esse template em si, como ele é dividido e quais os elementos que estão disponíveis para o nosso desenho do sorriso. No primeiro slide, ele contém algumas caixas de texto onde podemos colocar algumas informações do paciente, como o seu nome, a data que foi realizado o planejamento do sorriso, o cirurgião dentista que realizou esse planejamento e algumas informações onde nós vamos colocar observações com relação ao que o paciente não gosta do seu sorriso e que ele queira mudar, se possível. Além disso, nesse slide também a gente tem essa foto de capa que é necessária para a gente conseguir encontrar esse paciente pela sua fisionomia. Então, primeiramente, a gente precisa aprender como importar essas fotos que a gente tirou para dentro do software. E para isso, existem algumas formas de se fazer. Então, primeiramente, você pode vir em Inserir, Imagens, e selecionar essa opção Este dispositivo, onde ele vai abrir o navegador de arquivos da Microsoft, e daí você pode selecionar a pasta onde você deixou arquivado as fotos desse paciente. Porém, eu não acho isso tão prático. Eu acho mais prático a gente abrir o navegador de arquivos normalmente, selecionar a pasta que tem todos os arquivos, aí eu seleciono a imagem que eu vou levar para o template. Então eu selecionei essa imagem, eu clico seguro e arrasto, e aí eu posso levar ela para dentro do software. Aqui também é interessante a gente tentar ver algumas opções de configuração dessa imagem quanto aos ajustes de posição dela. Para posicionar ela no melhor local, simplesmente eu preciso segurar, clicar, segurar e arrastar. Mas também existe às vezes a necessidade de você diminuir e aumentar o tamanho dessa imagem. Nunca a gente deve selecionar esse cursor para fazer esse tipo de ajuste e nem esse cursor, porque eles vão alterar a proporção dessa imagem e isso pode prejudicar daí no nosso planejamento. Então, caso a gente erre, assim, faça uma alteração que esteja errada, para a gente corrigir isso a gente só precisa apertar Ctrl Z até tornar a foto na proporção correta. E para a gente fazer esse ajuste, o mais correto é a gente utilizar esse cursor da diagonal, que é o cursor onde ele não altera essa proporção. Para a gente conseguir um melhor ajuste, a gente pode utilizar esse cursor da diagonal, assim como também clicar no Shift, no Ctrl, que mantém ele no centro, e o Alt, que deixa esse movimento um pouco mais suave. Certo? Então essas são as três teclas que clicadas juntas facilitam a movimentação dessa foto. Nesse caso aqui eu vou posicionar ela dessa forma porque ela simplesmente vai ser uma foto ilustrativa, uma foto que vai ficar somente na capa. Então, seguindo para os próximos slides, a gente vai ter também que adicionar essas imagens que são solicitadas para fazer o nosso planejamento DSD. Então a gente vai adicionar foto frontal com sorriso, frontal com afastador. A gente também vai poder adicionar foto de perfil com o paciente relaxado, foto com perfil e o paciente sorrindo. A gente vai adicionar foto de 12 horas, foto oclusal superior e inferior. Essas fotos aqui a gente pode também não adicionar num primeiro momento, porque a gente pode fazer toda a avaliação oclusal desse paciente a partir do escaneamento dele ou a partir da moldagem. Então pode não ter tanta necessidade de adicionar essa foto aqui. Além disso, a gente também pode adicionar outras fotos, como por exemplo, uma foto que a gente tenha da paciente com o lábio em repouso e com os dentes entreabertos, para a gente conseguir ver quanto que essa paciente tem disposição incisal.
Outro tópico muito importante que a gente pode anexar aqui no nosso template seriam vídeos da face desse paciente, onde a gente pode conversar com ele, além de também tentar gerar um sorriso mais espontâneo nesse paciente, para que a gente consiga ter, de certa forma, informações mais dinâmicas de como que tem essa relação bucodental desse paciente. E isso a gente pode conseguir com o vídeo. Então a gente posiciona o vídeo e daí no momento de um sorriso forçado desse paciente, mas um sorriso natural, a gente pode tirar um print screen para a gente conseguir tirar algumas informações importantes, né? Então a gente pode começar a posicionar as fotos nas regiões mais corretas. Então no caso aqui ele pede sorriso forçado. Vou adicionar aqui também o sorriso com o afastador, que seria praticamente uma foto que pra gente vai servir como uma foto intraoral para o planejamento. A gente pode também adicionar aqui o perfil relaxado e o perfil com sorriso. Então, perfil relaxado. E aqui o perfil com um sorriso. E além disso, aqui também a foto de 12 horas, que é uma foto extremamente importante para a gente ver quanto de volume que a gente pode dar nesse dente. Além disso, a gente também pode adicionar aqui nesse template algumas fotos de prontuário do paciente, exames complementares, além de outras imagens que a gente tenha que possa auxiliar nesse nosso planejamento. Na sequência do template, a gente tem as etapas daí do planejamento propriamente dito, onde aqui a gente vai ter, né, linhas de referência, um círculo para a posição da cabeça numa melhor posição, a gente vai ter a régua de proporção RED, onde a gente, se caso o incisivo central vai ter o tamanho de 100%, o lateral ele vai ter um tamanho de 70% e o canino vai ter uma proporção de 50%. Mas isso apenas quando você está visualizando o paciente de frente, não significa que o canino tem que ter um tamanho de 50%, um tamanho absoluto de 50% do incisivo central. Né? Significa, na verdade, que quando você está olhando o paciente de frente, como na foto frontal, a gente vai enxergar nesse paciente essas proporções dentárias. Existem outras proporções dentárias, como proporção áurea, por exemplo, ou a proporção Gold, mas no template eles preconizam utilizar essa proporção RED. No próximo slide do template, a gente também tem uma régua que pode ser calibrada de acordo com as medidas reais desse paciente. Então, no caso, no dia que você está tendo um atendimento clínico desse paciente, você pode mensurar a distância entre a distal do central, distal do 11, e a distal do 21. E ver quantos milímetros que tem de distância entre elas. E aí a gente posiciona a foto dessa paciente aqui e consegue daí verificar e ajustar essa régua no tamanho mais correto possível com relação ao que a gente vê real nesse paciente. Além disso, a gente também tem esse template para a gente ter a visualização na foto de 12 horas de quantos milímetros que a gente pode aumentar de volume nessa paciente. A gente também tem os templates para a oclusal desses dentes, e que caso a gente utilize até mesmo importar o escaneamento intraoral da paciente ou uma foto do modelo de gesso para a gente posicionar esse template e conseguir verificar a posição desses dentes no arco dentário. No template a gente também tem um guia de proporção dentária, lembrando que a literatura ela menciona que de 75% a 85% é uma proporção mais próxima do ideal. E lembrando que quanto menor a porcentagem, o dente é mais estreito, né, no sentido mesiodistal, e mais comprido no sentido cérvico-incisal. E conforme vai aumentando essa porcentagem, o dente vai se tornando mais quadrado.
Então, pessoal, a gente também tem no template alguns formatos dentários que podem auxiliar a gente no desenho do sorriso. Para selecionar a forma mais adequada para o nosso paciente, a gente pode utilizar os conceitos do visagismo, o qual é um estudo que busca aplicar características psicológicas dos pacientes na sua morfologia dental. Esse é um assunto um pouco extenso e a gente recomenda a leitura desse artigo, de Braulio Paulucci e colaboradores, para um maior entendimento. Então, no caso aqui, a gente teria os formatos dentais de acordo com a psicologia desse paciente. Então, torna-se, de certa forma, fácil de se entender. Então, fazendo a leitura daquele artigo, pode ser que fique um pouco mais claro de como que faz essa seleção. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo sobre o DSD. Foi uma etapa um pouco mais simples, apenas introdutória. E nos próximos passos, agora que a gente vai visualizar em outros vídeos, nós vamos poder ver com calma como é feito o posicionamento e ajuste dessas imagens dentro do template e daí partir para o desenho do sorriso propriamente dito. E ainda a gente vai ter mais um último vídeo onde a gente vai poder visualizar como é feito a colocação de textura e cor para esses dentes, para eles ficarem um pouco mais naturais, para que a gente possa mostrar para os nossos pacientes. Então eu espero vocês no próximo vídeo.